estudo de Mateus, capítulo de número 23, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Então, estamos aqui, o tema de hoje, solenes advertências de Jesus sobre os falsos líderes religiosos. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem, isso observai e fazei. Porém, não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, mas eles nem com seu dedo querem movê-los. Mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios mais largos e aumentam as orlas das suas vestes. E amam os lugares mais altos nas festas e os principais assentos nas sinagogas. E as saudações nos mercados e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Mas vós não sereis chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a nenhum homem na terra chameis de vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está no céu. Nem os chameis de mestres, porque um só é vosso mestre, o Cristo. Mas o que for maior dentre vós será o vosso servo. E aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino do céu aos homens, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as causas da viúva, e sob pretexto fazeis longas orações. Por isso recebereis a maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Então, meus queridos irmãos, olhando para esse tema, solenes advertências de Jesus sobre os falsos líderes religiosos, aqui a partir de Mateus capítulo 23, versículo 1 até o 39, nós lemos aqui apenas
até o versículo 16, para não ser muito extenso essa leitura. Mas esse discurso de Jesus, dirigido às multidões, bem como a seus discípulos, é o último pronunciamento público registrado por este evangelista Mateus. O discurso de Jesus, ele trata de 3 pontos vitais. Primeiro ponto é o perfil do falso líder religioso. A condenação dos falsos líderes e o lamento de Jesus sobre a cidade de Jerusalém. Mas alguém pode me perguntar, e alguém pode até censurar esse estudo que estamos fazendo aqui pelas redes sociais. Alguém pode dizer, mas pastor, esse não é uma palavra evangelística, essa não é uma palavra para ganhar almas. Eu pergunto para vocês, no capítulo 23, versículo 1, ali nós vemos o evangelista Mateus, ele falando para quem? No capítulo 23, versículo 1, nós vemos a Bíblia dizendo, e falou Jesus à multidão e a seus discípulos. Então é uma grande diferença quando você tem medo de tocar em alguns assuntos ou quando você precisa tocar em alguns assuntos. Jesus precisou falar, precisou denunciar, precisou pregar a verdade para que o povo não venha a cair em falsas profecias, falsos ensinamentos, tá? Então nós vemos aqui a palavra de Deus nos ensinando a partir do capítulo 23, versículo 1 em diante, que diz aqui, e Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. O que ele falou? Ele falou o perfil do falso líder religioso. E qual é esse perfil, pastor? Nós vamos aprender aqui, através da palavra do Senhor. Capítulo 23, versículo 1 ao 12 de Mateus. Nós vemos que Mateus é o evangelho dos discursos. E o seu capítulo 23, nós encontramos o discurso de Jesus contra os escribas e os fariseus, os líderes religiosos da nação de Israel. E aqui nós vemos que é a última mensagem pública de Jesus. Ele falou às multidões e a seus discípulos. Então, se Jesus pregou esta mensagem para as multidões, nós devemos também pregar esta mensagem às multidões. E o principal propósito desse discurso é confrontar os falsos líderes espirituais e a sua prática religiosa. Quando nós olhamos para esse discurso, nesse duro discurso de Jesus, Jesus ele chama os fariseus de cegos. Jesus ele chama os fariseus de serpentes. Jesus ele chama os fariseus de filhos do inferno, assassinos, hipócritas e pessoas semelhantes a sepulcros caiados. Mas eu pergunto para os amados ouvintes que estão nos assistindo neste momento, através aqui
do Instagram e do Facebook e também do YouTube. Como surgiram os fariseus? Quem são eles? E no que eles acreditavam? Meus queridos irmãos, os fariseus, eles surgiram em Israel, em resposta aos acontecimentos religiosos, culturais e políticos que afetaram a nação desde o Império Grego e talvez antes desse período também. Eles se tornaram proeminentes durante o período dos Macabeus, ali por volta de 160 a 60 a.C. E seus dois principais rabinos eram Hilel e Shamaim, que apareceram durante as décadas finais antes do nascimento de Jesus. As suas respectivas escolas dominaram a cena religiosa em Israel pelos 2 séculos seguintes. Nós vemos que Shamaim era conservador e Hilel era moderado. E na época de Jesus, os fariseus haviam se tornado ali os líderes religiosos de Israel. Eles controlavam a sinagoga e tinham representantes no sinédrio. Nesse solene discurso que nós vemos aqui no capítulo 23 de Mateus, Jesus, ele olhando para os escribas e fariseus, ele traça o perfil dos falsos líderes religiosos. E esses líderes, eles falharam em 3 sentidos. Primeiro sentido que eles falharam é que eles são destituídos de sinceridade. Eles não eram sinceros. Eles eram destituídos de compaixão. Eles não tinham compaixão. E eles eram destituídos de humildade. Não tinham humildade. Os escribas, eles fechavam a porta do reino diante dos homens, como fala no versículo 13. Eles seduziam os prosélitos. Eles confundiam a verdade relativa ao juramento. Eles revertiam os valores. Eles incitavam o ritualismo e também buscavam evidenciar seu caráter religioso, como se a aparência externa fosse um esconderijo adequado para a fraude e o crime. Eles alardeavam acerca da sua bondade, a bondade superior, como se fossem melhores do que seus ancestrais que mataram os profetas. Então, por todos esses pecados, pronunciam-se juízo contra eles, no versículo 33 até o 36, aqui no capítulo 23. Então, assim começa a passagem em apreço. Capítulo 23, versículo 1 de Mateus, ali diz: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Trata-se aqui, meus queridos, de um discurso contundente, proferido por Jesus. E se Jesus pregou, nós devemos pregar. Porque ele disse, lá em Mateus 28, ide, pregai e ensinai aquilo que eu vos tenho ensinado. O seu propósito era denunciar publicamente os pecados praticados pelos escribas e fariseus. Como já demonstramos nesta obra aqui, no início, alguns estudos atrás, o farisaísmo queria o bem. E no tempo do exílio babilônico, pessoas sinceras se haviam reunidos com a vontade e a decisão de levar a sério a palavra de Deus.
Mas após o retorno para Jerusalém, ali elas evitaram qualquer mistura com o mundo pagão e a forma de pensar dos pagãos. Por isso, eram chamados de os separados ou os fariseus. No entanto, a evolução posterior tornou-se um desenvolvimento falho. Por quê, pastor? Porque os fariseus absolutizaram a letra da lei e caíram no legalismo de mera obediência formal à lei. Negligenciaram ali uma ética verdadeira de que disposição interior e atitude do coração. Também se tornaram presunçosos por causa dessa fidelidade à lei, e de modo que não buscavam mais a Deus, mas buscavam a si próprio. Aí eu pergunto para os ouvintes: quais são os pecados denunciados por Jesus a respeito dessa liderança religiosa de Israel? Quais foram os pecados que nós encontramos aqui no capítulo 23 de Mateus, versículo 2 a seguir? Primeiro pecado, nós vemos aqui, eles faziam usurpação de autoridade espiritual. No capítulo 23, versículo 2, ali a Bíblia diz: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Embora Jesus ele tenha reconhecido os escribas e fariseus como professores da lei, eles falharam. Também tanto na hermenêutica, como falharam também na prática. Por quê, pastor? Porque havia uma gritante discrepância entre o ensinar com o praticar. Mas essa tal cadeira de Moisés, o que ela significa? Se nós olharmos para a Bíblia, a cadeira de Moisés significa o ofício de intérprete de Moisés. E não há, porém, registro bíblico de que Deus tenha dado autoridade a esse grupo. Mas eles se assentaram. Eles não foram sentados. Eles mesmos se assentaram. Então nós precisamos olhar o que a Bíblia está denunciando. Porque hoje nós encontramos pessoas que não foram sentados, mas eles mesmos se assentaram. Os fariseus se consideravam mais santos do que os outros pecadores, como fala em Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2. Eu quero ler para vocês aqui, e vocês acompanham aí, na sua Bíblia, aí aonde você está, na sua casa, no trabalho, aonde você está viajando. Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2, que diz bem assim a palavra do Senhor: e aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-los. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Eles se consideravam mais santos do que os outros pecadores. Eram os separados. Uma das principais características dos falsos profetas é o que, pastor? É arrogar para si uma posição que jamais lhe foi concedida. Por intermédio do profeta Jeremias, Deus alertou, lá em Jeremias capítulo 23, versículo 21, ali Deus fala através do profeta Jeremias: não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo.
profetizaram. São profetas por conta própria. Eles não foram vocacionados, não foram enviados por Deus, eles não ouviram Deus, contudo, eles falam em nome de Deus. Segundo ponto que nós vemos aqui a respeito dos falsos profetas e desses falsos líderes, é que eles não praticam o que ensinam. No capítulo 23, versículo 3, a Bíblia diz bem assim, ó: tudo, pois, o que vos disserem, isso observai e fazei, porém, não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Aqui, interessante, compartilhe essa live aí, compartilhe esse estudo. Muitas pessoas precisam conhecer a verdade, porque é somente a verdade que liberta. Jesus aqui, ele não desaprova o ensino dos fariseus, como ele faz em outras ocasiões, negativo. Como mestres, eles têm o seu lugar, mas o problema é que eles não praticam o que ensinam. A vida deles não é a baliza da sua doutrina. Assim, nós vemos Jesus, ele está apontando outra grande falha dos fariseus, ou seja, eles diziam uma coisa e faziam outra, eles eram inconsistentes. A Bíblia diz que os fariseus eram extremamente zelosos e guardavam ali os rituais externos, mas não eram cuidadosos em obedecer a lei interiormente. Eles eram o que, pastor? Eles eram legalistas, eles eram ritualistas, hipócritas. Eles ensinavam, mas não praticavam o que ensinavam. Havia, no caso dos fariseus, um abismo entre a doutrina e a vida. Havia, no caso dos fariseus, um abismo entre a teologia e a ética, entre o credo e a conduta. Mas, pastor, a vida do líder religioso é a sua principal carta de apresentação. A necessidade de fazer uma distinção entre o ofício de um mestre e o exemplo pessoal desse mestre, aqui nós temos uma grande diferença. Vivemos hoje em uma geração onde muitos querem ensinar, mas poucos querem viver o que estão ensinando. E aqui Jesus denuncia como identificar os falsos profetas. Jesus denuncia a partir de Mateus capítulo 7, versículo 16 e até o 19, Jesus aqui ele denuncia que pelos seus frutos será conhecido a árvore. Quando fala Mateus capítulo 17, Mateus capítulo 7, versículo 16 a 19, a Bíblia ela é muito clara quando diz: colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? É uma pergunta, mas a Bíblia continua falando: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então nós vemos que toda a natureza, ela se reproduz segundo a sua espécie. E esse princípio aqui se aplica também no mundo espiritual. A qualidade da árvore, ela é boa ou ruim, determinará a qualidade do fruto. O critério
que se conhece a árvore pelo fruto, ou se conhece a pessoa pela sua conduta, pois pelo menos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos o conhecereis. Quando olhamos a palavra de Deus, aqui Jesus denunciando, mas por que Jesus denuncia? E como Jesus denuncia? Através do que ele denuncia? Ele diz aqui que eles sonegam ao povo a verdade. Eles sonegam ao povo a verdade, mas oprimem o povo com preceitos humanos. Olha o que fala Mateus capítulo 23, versículo 4. Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, mas eles nem com o seu dedo querem movê-los. Olha só que interessante. As regras dos fariseus e suas observâncias morais e cerimoniais eram como enormes feixes de fardos, esmagadores e transformados em um peso intolerável para qualquer homem suportar. Os escribas e fariseus, eles são chefes de serviço e não carregadores de fardos ou ajudantes solitários. Eles apenas sobrecarregavam as pessoas em vez de aliviar as pessoas. Os crentes, eles já tinham lá no Antigo Testamento, ali, para obedecer, mas os fariseus criam centenas de mandamentos, os fariseus criaram ali centenas de tradições humanas para oprimir o povo. Eles não possuíam nenhuma sensibilidade espiritual. Eles eram legalistas e sempre procuravam tornar a religião mais pesada. Tudo ao contrário da graça de Jesus. Quando olhamos em Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30, a Bíblia nos diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, fardo dos fariseus, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Os falsos profetas, eles enganam o povo, substituindo a palavra de Deus por suas próprias doutrinas. Olha só que interessante, quando olhamos os falsos profetas aqui, eles, no seu tempo, ali nós vemos o profeta Jeremias, em nome de Deus, já denunciava os falsos profetas. Quando ele fala lá no capítulo 23, versículo 25 a 26, Jeremias, ele fala: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, mandam mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso? No coração do profeta que proclamam a mentira. Até quando? Que proclamam só o engano do próprio coração. Hoje, se alguém dormir de barriga cheia, comer uma feijoada, amanhã está sonhando com A, B e C. Estão ali dizendo que é Deus que está mandando, que é Deus que está falando, que é Deus que está dando um projeto. Hoje há muitas pessoas confusas, feridas e doentes, vítimas dos falsos profetas. O falso líder
religioso é um impostor inescrupuloso. Seduz as pessoas com palavras de bajulação, falsas promessas e vãs esperança. Faz comércio das pessoas, tirando delas não somente os bens, mas deixando-as falidas e desiludidas espiritualmente. São lobos em peles de ovelha. Mas o profeta Jeremias, lá no capítulo 23, versículo 25 e 26, ele já denunciava isso. Ele já denunciava isso. Agora nós vemos que outra coisa que nós encontramos aqui na palavra do Senhor é o profeta aqui. Nós vemos que Jesus, ele denuncia aqui que são obcecados pelos aplausos humanos. Obcecados pelos aplausos humanos. Olha só que interessante. Capítulo 23, versículo 5 até o 7. O que a Bíblia diz ali? Acompanha conosco, você que está nos assistindo. Olha o que a Bíblia fala. Versículo 5 até o 7 do capítulo 23. Mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem a seus filantérios mais largos e aumentam as orlas das suas vestes. E amam os lugares mais altos das festas e os principais assentos das sinagogas. Versículo 7. E as saudações nos mercados, e serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Essa era a falha fatal no caráter deles. Que falha era essa, pastor? Talvez você vai identificar. Fazer todas as coisas a fim de serem vistos pelos homens. Não fazem as coisas para Deus. Eles fazem para engrandecer ao seu nome. Eles fazem para elevar o seu nome, para o status do seu nome serem propagados. Falsos líderes, falsos profetas, eles querem aparecer pelo que fazem, pela maneira de se vestir, pela ocupação dos primeiros lugares nos eventos. Eles veneram as saudações públicas e são ávidos pelos títulos acadêmicos da religião. No uso rabínico, o filactério significava uma salvaguarda de proteção, como um talismã ou amuleto. Ali os rabinos, eles usavam caixinhas de couro com 4 tiras de pergaminhos, contendo ali 4 passagens da lei, como nós encontramos lá em Êxodo capítulo 3, versículo 3 até o 10, e Deuteronômio 6, versículo 4 até o 9. E eles usavam na testa, usavam na mão, no braço, como amuleto ou proteção. Os escribas e fariseus, eles evidenciavam nesses filactérios, mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus não estava escondida em seu coração, nem era obedecida em sua vida. Mas de que adiantava amarrar uma caixinha na testa, amarrar uma caixinha na mão, pendurar no umbral da porta? De que adianta? Tais coisas eram inúteis. Ali só era útil para lembrar eles, mas eles eram fatais quando consideradas como talismã. Jesus ridicularizava tamanha preocupação minuciosa por exterioridades e liberalismo pretensioso. Os rabinos, eles procuravam avidamente reconhecimento. Requeriam atenção especial para si mesmo. Queria que todos apoiassem e o aprovassem a sua dignidade ministerial.
como alguns líderes religiosos ainda hoje fazem. Mas Jesus denunciou essa prática de falsos líderes, que desejam ali adoração a si próprio, que se autopropagam, que se auto-intitulam, que se colocam na posição, não gostam de ser pastoreados, não gostam de ser liderados. Quinto ponto, nós vemos que eles são ávidos por títulos humanos. Sim, capítulo 23, versículo 8 até o 12. Olha só o que diz a Bíblia. Capítulo 23, versículo 8 até o 12. Aqui a Bíblia fala bem assim, ó, do Evangelho de Mateus. Mas vós não sereis chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Tem mais, versículo 9. E a nenhum homem na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Versículo 10. Nem vos chameis de mestre, porque um só é vosso mestre, o Cristo. Mas o que for maior dentre vós será o vosso servo. E aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha só que interessante, meus queridos irmãos. A palavra de Deus aqui está nos ensinando. Jesus deixa de falar às multidões e se volta para os seus discípulos, alertando-os sobre o perigo de nutrir no coração a obsessão por títulos humanos. Jesus proibiu os seus discípulos de usar o título de mestre. Quando nós lemos lá no capítulo 23 de Mateus, versículo 8, Jesus ele diz: vós, porém, não sereis chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Jesus também disse que nós não devemos usar o título de pai como referência às coisas espirituais. Esse daqui é o pai das igrejas de tal lugar. Esse daqui é o pai disso. Esse daqui é o pai daquilo. Jesus fala no versículo 9 do capítulo 23: a ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. E isso é uma grande denúncia que Jesus está fazendo aqui. Jesus está aqui denunciando os falsos líderes que têm se achado pai de alguma coisa, que têm se achado mestre de alguma coisa, que têm se achado senhor de alguma coisa. Terceiro ponto, Jesus proíbe aqui o título aqui de guia. No versículo 10, aqui Jesus diz: nem sereis chamados de guias, porque um só é vosso guia, Cristo. Então, com Cristo, Jesus ensina que o verdadeiro líder espiritual coloca o crente cada vez mais sob a direção de Cristo, e não sob a direção dele. Ele faz discípulos para Jesus e não faz discípulos para si mesmo. Jesus ele encerra ainda aqui a primeira parte do seu sermão dizendo, versículo 11 e 12: mas o que for maior dentre vós será o vosso servo. E aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Meus queridos, que exaltação mais gloriosa uma pessoa pode desejar. Ser exaltado por Deus por meio do serviço e da humildade. Diz que
reiteradamente. Se nós olharmos lá em Jó capítulo 22, versículo 29, Provérbios capítulo 29, versículo 13, se nós olharmos em Lucas capítulo 14, versículo 11, e Tiago capítulo 4, versículo 6, também nós vamos ver. Olhamos para esse contexto, quando olhamos a dramática experiência de Senaqueribe, lá em 2 Reis, capítulo 32, versículo 14 a 21. Também quando olhamos lá em Daniel, capítulo 4, versículo 30, quando fala de Nabucodonosor. E quando olhamos para Atos, capítulo 12, versículo 21, que fala ali de Herodes Agripa. Temos vários exemplos de soberbos que foram ali humilhados por Deus, por não serem humildes, por não darem glórias a Deus, por não dedicar a glória ao Senhor. Quando vemos a condenação desses falsos líderes, aqui no capítulo 23, versículo 13, nós vemos que nessa segunda parte do discurso, Jesus, ele condena os escribas e fariseus. E nós vemos aqui uma série de 8 ais. A partir do versículo 13, você pode acompanhar aí e anotar, acompanhando na sua Bíblia, uma série de 8 ais proféticos que foram proferidos por Deus contra o seu povo, como maldição da aliança. Quando olhamos lá em Isaías capítulo 5, versículo 8 a 23, e Abacuque capítulo 2, versículos 6 até o 20, nós vemos aqui a maldição de Jesus, a que volta-se contra os falsos líderes espirituais. A palavra que Jesus mais usa em relação a eles é hipócritas. Hipócritas. Essa palavra significa ator, alguém que desempenha um papel no palco. É uma pessoa que pretende ser melhor do que realmente ela é. E tal pessoa não passa de impostora, farsante, lobo vestido com pele de ovelha, víbora oculta nos arbustos. Jesus denunciou esses falsos líderes, a multidão, e nós devemos pregar a palavra denunciando, porque hipocrisia não pode permanecer representando a casa do Senhor na face da terra. Hipócrita é aquela pessoa que alega ter um relacionamento com Deus, mas não tem e finge que tem. E pior, tira proveito disso. Por isso Jesus, ele é tão implacável com eles, chamando-os de quê, pastor? Lobos roubadores com peles de ovelhas. Lá no capítulo 7, versículo 15, aqui de Mateus, nós encontramos Jesus denunciando isso. Capítulo 7, versículo 15, que diz assim de Mateus: cuidado com os falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. São hipócritas, serpentes e raças de víboras. Quais são os ais então proferidos por Jesus contra os escribas e fariseus, aqui no capítulo 23, a partir do 13 em diante? Vamos conferir? Versículo 13, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus aos homens, pois nem vós entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Aqui nós temos os falsos líderes. Eles são amaldiçoados porque não entram
e ainda impede as pessoas de entrar no reino de Deus. Falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas. Aqui nós temos os escribas e fariseus, não entravam no reino de Deus e não deixavam ninguém entrar no reino de Deus. Eles faziam tudo para impedir as pessoas de crerem em Cristo. Então, quando olhamos para a cultura aqui, nós vemos que os doutores da lei, eles são acusados de manter a porta da casa do conhecimento fechada. E também são acusados de tirar a chave para que eles e o povo permaneça na ignorância. Então, pelo seu ensino, esses guardas do reino obscurecem o caminho para a vida. É uma tragédia, meus queridos, pensar que os pregadores e ensinadores do reino de Deus podem trancar a porta para que os que desejam entrar não possam entrar. Esses porteiros do reino batem a porta na cara das pessoas, estando eles mesmos do lado de fora, onde permanecerão. Escondem a chave para impedir que os outros entram. Mas pastor, quando é que alguém esconde a chave para impedir que o outro entra? É quando você sabe da verdade e você não quer ensinar. É quando você sabe da palavra e você não quer falar a verdade. É quando você começa a distorcer a palavra para tolerar pecado das pessoas, para não perder pessoas. Os falsos líderes agem assim ainda hoje. Eles não se salvam nem pregam a salvação. Envolvem o povo em curas benéficas, materiais, unções e campanhas de vitórias, mas as pessoas não se arrependem e nem creem em Jesus Cristo. Então, traduzindo, pastor, não há conversão genuína. Eles estão excluídos do reino e não deixam ninguém entrar. Como diz Romanos capítulo 2, versículo 17 a 24, são cegos guiando cegos. Mas Jesus denunciou e continua denunciando. Aqueles que agem de engano não permanecerão na minha casa. No capítulo 23, versículo 14, ali Jesus diz: os falsos líderes, eles são amaldiçoados, porque, movidos pela cobiça, exploram os mais fracos. O que diz o versículo 14? Olha aqui, acompanha lá, Mateus 23 e 14. Isso aqui é Jesus que está pregando, tá? Isso aqui é a palavra que Jesus está pregando. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e sob pretexto fazeis longas orações, por isso recebereis a maior condenação. Olha só que interessante. Você que está nos ouvindo aí no Instagram, no YouTube e também no Facebook. A expressão devorais as casas das viúvas significa o que, pastor? Que eles conseguiam administrar as propriedades de muitas delas, explorando-as e tornando-as suas presas. E há uma maldição aqui, escrito lá em Isaías, capítulo 10, versículo 1 e 2, para quem comete isso. Por que, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus é juiz das viúvas e dedica a elas um cuidado especial. Êxodo 22, capítulo 22, versículo 22 a 23, em Provérbio 15 e 25. Os fariseus disfarçavam suas más intenções com o quê? Com longas orações. Por isso eles receberão um grau mais alto de juízo, mais severo.
se aproveitado das viúvas, né? Quem sabe do seguro delas, que pertenciam a elas, mas por ganância, você tirou delas esse direito. Deus vai prestar conta com você. Quando você não usa a palavra distorcida para acabar convencendo as pessoas ali, né? De dar a você aquilo que eles têm. Os escribas e fariseus de Jerusalém tinham um forte ímpeto evangelístico. Sim, eles estavam tentando propagar a sua influência nas sinagogas mais liberais, dispersas por todo o mundo helenístico, e insistiam em que todos os conversos do paganismo deviam submeter-se ao pleno jugo da lei, nos termos em que eles mesmos as impunham. Sim, os fariseus, os escribas, era eles que ditavam as regras, era eles que direcionavam, era da maneira deles que o negócio tinha que funcionar. Eles distorciam a palavra para se favorecer. E o resultado foi que os conversos tendiam a tornar-se piores do que eles. Os fariseus faziam um esforço elogiável para fazer prosélito, para o farisaísmo e não para Deus. O objetivo deles não era a glória de Deus, nem o bem das pessoas, mas o crédito pessoal de fazer prosélito e tê-los como presa. Traduzindo, você está na minha mão. Os prosélitos dos fariseus eram 2 vezes pior da lei cerimonial, no legalismo e na perseguição contra os cristãos. É só você olhar Atos capítulo 13, versículo 45, Atos capítulo 17, versículo 5, Atos capítulo 18, versículo 6 e Atos capítulo 26, versículo 11. Por isso Jesus diz: tornai filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Os hipócritas, embora se julguem filho de Deus, mas são filhos do diabo ou filhos do inferno, como nós vemos aqui, versículo 15 de Mateus capítulo 23. Outra coisa que nós encontramos aqui, outro ai que nós encontramos aqui, é a respeito dos falsos líderes. Eles são amaldiçoados porque conduzem o povo ao erro espiritual. Eles conduzem o povo ao erro espiritual. Os fariseus, eles são guias cegos. E para provar a cegueira deles, Jesus mostra que eles faziam juramentos tolos. Eles faziam diferença de juramentos. Eles ali, jurar pelo santuário não era obrigatório, mas pelo ouro sim. E Jesus mostra a tolice dessas diferenças. Ali corrige o engano dizendo, lá no capítulo 23, versículo 20 até o 22. Olha o que a Bíblia nos diz ali, ó. Portanto, versículo 20. O que jurar pelo altar, jura por ele, e por todas as coisas sobre ele. Versículo 21 agora. E o que jurar pelo templo, jura por ele, e por todo aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está sentado sobre ele. Então o objetivo do verdadeiro juramento é expressar algo em nome do Senhor. Pastor, o que é juramento? Juramentos são declarações solenes que invocam Deus como testemunha das declarações e promessas feitas, pedindo a Ele que puna qualquer falsidade.
Quando olhamos em Esdras, capítulo 10, versículo 5, também nós vemos Neemias, capítulo 5, versículo 12, 2 Coríntios 1 e 23, e Hebreus 6, 13 a 17, aqui nós vemos que todo cristão deve falar a verdade e honrar a palavra dada. Capítulo 5, versículo 37 de Mateus, olha o que a Bíblia fala. No capítulo 5, versículo 17 de Mateus, diz bem assim, ó. Não pensais que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas para cumprir. Versículo 37 do capítulo 5. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso vem do maligno. Os fariseus levavam o povo a jurar por coisas que lhes dessem lucro. Os fariseus levavam o povo a jurar por coisas que lhes dava ganho pessoal. Quantas vezes nós vemos pessoas sendo constrangidas a fazer juramento diante da sociedade, diante do público. Mas esse juramento não é para dedicar a Deus. Esse juramento era por causa de lucros e ganhos pessoais. E a Bíblia denuncia. E a Bíblia fala contra isso daqui. E a Bíblia fala contra essa atitude. Mas os falsos líderes hoje, e muitas pessoas por não se dedicarem à palavra do Senhor, e líderes por não abrirem as portas para o ensino genuíno, a sã doutrina da palavra do Senhor, muitos estão caminhando de passos largos para o abismo. Os falsos líderes, eles são amaldiçoados porque valorizam as coisas menores e desprezam as mais importantes da lei. Olha só, no versículo 23 e 24 do capítulo 23 diz bem o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã e do euro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei, juízo, misericórdia e fé. Essas coisas deveis ter feito, e não deixar as outras por fazer. Versículo 24: guiai cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Os fariseus, eles eram rígidos e exigentes nos detalhes da lei, mas eles eram relaxados nas questões mais importantes. Tem pessoa tão preocupada nesses últimos dias com as entradas nas igrejas, tão preocupada nesses últimos dias com os dízimos, tão preocupada nesses últimos dias com o dinheiro, mas tem deixado as coisas mais importantes. Eles se preocupam em consagrar o dízimo nas mínimas sementes, como diz lá em Levítico 27 e 30 e Deuteronômio 14 e 22. Mas desprezam a prática da justiça, desprezam a prática da misericórdia e da fé, como fala Salmo 15 e Miqueias capítulo 6 e 8. Mas aqui nós vemos Jesus, ele diz que eles deveriam continuar dando dízimo, mas que fizesse também o mais importante da lei, ou seja, praticar a justiça e a misericórdia e a fé. Eles não me diz aí, me explica o que significa essa frase ou esse versículo 24. Coais um mosquito e engolis um camelo. Primeiro que o mosquito era o menor e o camelo era o maior dos animais impuros. E aqui nós vemos o contexto dessa palavra. Quando nós estudando a cultura, nós vemos aqui os fariseus, eles estavam preocupados com a ingestão de coisas que pudessem ser impuras. A preocupação deles era o que eles iriam ingerir e o que os tornaria
mais impuro, a que eles mais dedicavam ali a sua atenção, era o mosquito, né? Quem é que aqui na Austrália, principalmente, todas as casas aqui têm telas nas portas, telas na janela? Por quê, pastor? Por causa da mosca, por causa do mosquito. Mas lá os judeus também não tinham tela, mas eles se preocupavam com isso. E por estes se julgavam ou se juntava regularmente em torno ali do vinho, em fermentação. Então o vinho estava ali fermentando e vinha os mosquitos. Então, para ter certeza de que não engoliriam o mosquito, os judeus chegavam ao extremo, ao ponto de passar o suco através de um tecido fino, e chegavam até a beber com os dentes cerrados. Para quê? Para que não pudesse ingerir um mosquito imundo em seu corpo. Agora nós temos outro animal. Contudo, o maior animal impuro que os judeus conheciam era o camelo. E Jesus, ele retratou um judeu coando meticulosamente o vinho e cerrando os dentes para evitar engolir um mosquito, enquanto tinha um camelo pendurado em sua mandíbula. Era isso que Jesus queria falar. Infelizmente, muitos se valem desse texto para ensinar que Jesus combateu contra o dízimo. Não, não é. O dízimo é uma prática do povo de Deus antes mesmo da outorga da lei. E está presente na lei e também na dispensação da graça. O dízimo, meus queridos, está presente no Pentateuco, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos proféticos e no Novo Testamento. Mas o que Jesus está combatendo aqui não é a prática dos dízimos, mas o uso errado do dízimo. Os fariseus estavam usando a prática meticulosa do dízimo como um salvo-conduto para negligenciar os principais preceitos da lei. Eles faziam do dízimo uma espécie de talismã, uma espécie de algo que tirava toda a prioridade. E Jesus, ele denunciou também essa prática. Quando olhamos Jesus falando aqui que os falsos líderes, eles são amaldiçoados porque combatem o pecado exteriormente e não no interior. Ele está dizendo no versículo 25 e 26, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o lado de fora do corpo e do prato, do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e transgressão. Tu, fariseu cego, limpa primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o lado de fora seja limpo também. Olha só, o que Jesus está querendo ensinar aqui? Ele está querendo dizer que o que contamina o homem não é o que entra ou o que está do lado de fora, mas é o que procede do seu coração corrupto. Mateus capítulo 15, versículo 17 a 20. Primeiro é necessário limpar o coração. Salmo 51, versículo 10. Nós temos a palavra de Deus dizendo bem o seguinte. Salmo 51, versículo 10. Diz bem assim, ó. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Então, o quadro moderno da maldade em altos cargos, tanto civis como eclesiásticos, em que a moralidade e a decência são impiedosamente espezinhadas.
Esse é o quadro moderno dos altos cargos. Aparência exterior é preocupada mais do que a aparência interior. Mas aqui Jesus denuncia: vocês se preocupam com o que vai ser ingerido, mas o problema não está do lado de fora para dentro, e sim do lado de dentro para fora. Os falsos líderes, eles são amaldiçoados porque são fingidos espiritualmente. Olha só, pastor, quantos ais aqui nós vemos da parte de Jesus. Versículo 27 e versículo 28, aqui do capítulo 23 de Mateus, diz bem assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante ao sepulcro caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de homens mortos e de toda a impureza. Versículo 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus, ele compara os fariseus, aqui no versículo 27 e 28, ao sepulcro caiado. Que eles são externamente, são bonitos, caiados de branco, bem claro, passando a imagem de pureza, né? É que nem o povo cristão indo de branco na virada do ano. Ah, é para mostrar paz. Paz com o coração podre. Paz com o coração de pecado. Que tipo de paz você está querendo representar? O problema é que quando você abre o sepulcro, tem contato com a impureza e podridão. O branqueamento das sepulturas não tinha apenas um propósito higiênico, mas era feito principalmente para manter as pessoas longe deles, para que não se contaminasse cerimonialmente. Então, se a pessoa passasse no sepulcro e tocasse no sepulcro, automaticamente ela iria notar que tocou em algo que estava contaminado. Por isso que os sepulcros, eles eram branqueados. Mas não era por causa de pureza, mas sim para afastar as pessoas, para não se contaminarem. Os falsos líderes, eles são amaldiçoados porque perseguem os servos de Deus. Versículo 29 até o 36, nós não vamos ler. Mas aqui nós vemos os fariseus, aqui os escribas e fariseus, eles fingiam honrar os profetas, adornando os seus sepulcros e dizendo: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Capítulo 23, versículo 30, eles dizem isso. E com isso eles mesmos reconhecem o pecado dos seus antepassados. Em Atos capítulo 7, 51, nós vemos que Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. E é duro e direto. Quando diz ali: assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. E Jesus, ele passa a condená-los de forma clara, mostrando que a medida do pecado deles estava cheia. Olha quando Jesus condena do versículo 33 até o 35. Olha aqui o que a Bíblia fala, ó: para que sobre vós passar vir todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Beraquias, que mataste entre o templo e o altar. Versículo 35. Jesus envia embaixadores e missionários aos judeus, mas os judeus irão açoitá-lo, persegui-lo,
matá-lo, crucificá-lo. Se nós olharmos em Atos capítulo 13, versículo 46, nós temos a perseguição. Atos 14, 9, a perseguição. Atos 17, 13, perseguiram os cristãos. Romanos capítulo 15, versículo 31, também perseguiram os cristãos. Mas Jesus conclui dizendo algo muito sério. No versículo 36, ele diz: na verdade eu vos digo que todas essas coisas sobrevirão sobre esta geração. Jesus, ele diz que todo castigo divino, pelo sangue derramado dos justos no passado, aonde diz aqui, de Abel até Zacarias, viria sobre aquela geração. E nós vemos ali no ano 70 depois de Cristo, a invasão dos romanos a Jerusalém. Foi algo terrível, algo trágico e terrível. Mas os falsos profetas, eles precisaram dessa punição. Agora eu vejo o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Depois que Jesus descreve ali a condenação e condena os falsos líderes religiosos, nós vemos que passa a um pungente lamento sobre a cidade de Jerusalém. A forma com que Jesus encerra esse assunto aqui no capítulo 23 é muito apropriada, porque conclui esse capítulo com lágrimas e não com escárnio. Ele conclui esse capítulo com choro e não com açoitamento. Quando nós vemos as denúncias feitas por Jesus, elas partiram do seu coração. Ele queria juntar esses fariseus debaixo das suas asas, cobri-lo com o seu amor. Mas ele só queria que eles fossem honestos consigo mesmo e visse a depravação do seu ser e a necessidade que tinham para que buscasse a mensagem da graça e uma vida autêntica, em vez de uma religiosidade doentia. Jesus, aqui ele destaca dois pontos interessantes. O primeiro foi o lamento profundo de Jesus, no versículo 37. Jesus, ele diz: ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apredeja os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Esse transbordamento de dor é endereçado de Jesus a Jerusalém, o símbolo do Espírito da nação inteira. Jerusalém, que eles chamavam de santa, Jesus chama de assassina de profetas. Jerusalém, que eles exaltavam, Jesus diz que apedrejava os que ele era enviado. Jerusalém, que Jesus quis tantas vezes acolher sob suas asas, como uma galinha junta seus pintainhos, expulsou Jesus para fora dos seus muros e crucificou no topo do Calvário. A ternura na linguagem figurada da galinha e seus filhotes. Jesus suportaria o fragor da tempestade da cruz. Para quê, pastor? Para oferecer a eles proteção eterna. Entretanto, eles não quiseram. A responsabilidade dos judeus pela sua morte é atribuída diretamente a eles, mesmo com a expressão final. Ali quando diz: e vós não o quiseste. Meus queridos irmãos, aqui eu quero abrir um entre parênteses. Quantas vezes Jesus queria te resgatar, queria mudar a tua vida, queria estender a mão, fez algo por você, abriu a porta, te colocou naquele emprego, te curou, te fez prosperar, mas você rejeitou
assim como os fariseus rejeitaram. Aqui nós vemos uma profecia dramática. Nos últimos 2 versículos do capítulo 23. Toda a casa dos judeus foi desolada quando Jesus se retirou deles. E o templo, a santa e bela casa, tornou-se uma desolação espiritual quando Cristo finalmente o deixou. Jerusalém foi longe demais para ser resgatada da destruição que buscou para si mesmo. A rejeição do reino da graça implica a exclusão do reino da glória. Os judeus, tão arrogantes que foram e soberbo ao rejeitarem Cristo, o Messias, veria a sua casa ficar deserta. Eles que rejeitaram o convite da graça, encarnado na pessoa de Jesus, em sua primeira vinda, lá no capítulo 1, versículo 14, de João diz, e o verbo se fez carne e habitou no meio do povo. Mas eles rejeitaram. Agora Jesus só voltaria a vê-lo no julgamento final, em sua gloriosa segunda vinda, quando então seria tarde demais. Quando uma nação ou um homem persiste em rejeitar a Cristo, o fim é inevitável. Sua casa ficará deserta. Deus já não habita mais ali. Essa é a desgraça final. Soa então a terrível esta frase: tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando. Capítulo 24, versículo 1. Será que, concluindo aqui esse estudo, você que está aí do outro lado dessa tela, será que você já não chegou o tempo de você se voltar para Deus? A porta da graça ainda está aberta. A porta da salvação ainda está aberta. Olha a arrogância dos fariseus, dos escribas. De que adianta ser religiosamente, ter a sua vida alegrada religiosamente, sendo que o coração não pertencia para Jesus? Eu quero dizer para você nesse momento, e eu quero orar para você: entrega a tua vida para Jesus. Deixa Ele trabalhar no teu coração. Deixa Ele transformar a tua vida de dentro para fora. Não engane-se a si mesmo. Não seja hipócrita. Não seja um falso fariseu. Não seja um hipócrita como nós vemos aqui no capítulo 23. Não engane-se a si mesmo. Não atrai maldição para você. Mas Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É tempo de nós voltarmos para Deus. É tempo de nós estarmos na presença do Senhor. O arrebatamento está às portas. Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Ele não vai levar uma igreja aparente. Ele não vai levar uma igreja que faz de conta. Ele vai levar a igreja lavada, comprada. Uma igreja que tem Cristo no coração. E não somente aparenta ter. E essa igreja, eu convido você a fazer parte. Você que está afastado da casa do Senhor, volta para a casa do Senhor. Se reconcilia com Deus. Você que ainda não entregou a sua vida para o Senhor. Você que achava que só do lado de fora importava. Não, Jesus te quer por inteiro. Jesus quer o teu coração. Jesus quer a tua alma. Ele quer ser Senhor da tua vida. Não basta você apenas conhecer a palavra, você precisa viver a palavra.
Você precisa buscar ao Senhor a cada dia, a cada hora, a cada momento. Eu quero orar por você. Se você deseja aceitar a Jesus, entregar a sua vida para o Senhor, levanta a sua mão aonde você estiver. Você que quer reconciliar com o Senhor, a porta da graça ainda está aberta. Jesus ainda está no meio de nós. Jesus ainda está conosco. Jesus ainda está de braços abertos para te receber. Não deixa para ser tarde demais. A hora que Ele arrebatar a sua igreja, não adiantará chorar. O momento é agora. Você que está num leito de hospital, eu quero orar pela tua saúde, pela tua vida. Deus pode operar um milagre na tua vida nesse momento. Basta você crer. Se você crê, a Bíblia diz: se creres, verás a glória do Senhor. Amado Deus e eterno Pai, na tua presença, Senhor, nos colocamos mais uma vez, Senhor, aqui para te adorar e te agradecer, porque tu és o Deus que reina, um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus glorioso, um Deus eterno, um Deus que virá buscar a sua igreja. Sim, meu Pai, nós te agradecemos pela palavra, nós te louvamos porque tu vela pela tua palavra para cumprir. Pai, vai ao encontro dessas vidas que estão aí do outro lado, Senhor, deste aparelho, Senhor, ouvindo, meditando, Senhor, e entregando a sua vida para ti, Pai, deixando, Senhor, que tu venha a transformar, a perdoar pecados, a libertar do vício, das drogas, da bebida, do jogo, da prostituição, restaurando a família, restaurando o casamento, restaurando a saúde, repreendendo o câncer, o diagnóstico, Senhor, de morte, neste momento, Senhor, repreende com o poder do teu poderoso nome, Pai. Nós te agradecemos por este culto, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença e pela todos que estão ouvindo e participando e compartilhando esta live. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.